E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Difulcast em Sorocaba. Roda a vinheta aí, Brunão! Mais uma vez aqui com meu amigo Wesley Gucci, diretamente do bairro Ipiranga para Sorocaba. Ipiranga, Cambuci e região. Ipiranga, grande Ipiranga. Lá, as margens do rio Ipiranga, lá? Bem mesmo por lá mesmo. Certeza? Você tava na época da programação Tava, também? pô. Tava. Você tá... É você naquela tela que pintaram. Tem um Sim. cara parecido com você lá. É você mesmo? Sim. Que isso, hein? Ai, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, né? Você que tirou a foto, não foi? Você tinha que dar o não aguenta. E antes de começar, vamos falar aqui do nosso patrocinador. 1.2 Software de Gestão. Você que precisa de um software de gestão para a tua empresa, entre em contato com a 1.2 Software. Lá eles têm o software ideal para a tua empresa, para a tua indústria. Seja ela uma confecção, seja ela um pequeno comércio, pequenas, médias e grandes empresas. A 1.2 Software está nas principais fábricas de brinquedo do Brasil com o software de gestão dela. Então, se você precisa de um software para gerenciar a tua empresa, entre em contato aqui. O site é 1.2.com.br. O link vai estar aqui na descrição. Beleza? E hoje, nosso convidado é uma pessoa que você conhece já há bastante tempo. É ensaboado, ele tenta escapar de tudo quanto é jeito. Rapaz, te esperou aqui para abrir uma brechinha na agenda dele, né? Nós vamos conversar aqui com uma pessoa muito conhecida no mercado, que também faz parte de uma empresa muito tradicional do mercado. Hoje nós temos a honra de receber aqui o João Nagano da Grow. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, e aí? Como estamos? Tamo indo, né? Tamo indo naquela. Agradecer você, a tua presença aqui, tá? Eu sei que a tua agenda é super corrida, mas você achou uma brechinha aqui pra vir. Nem tanto quanto a sua. Mas... minha pobre agenda, cara. Meu Deus do céu. Vai te chegar lá, João. Quantos anos de mercado, João? De Grow? Eu não costumo comentar isso. Verdade. Não vai dar idade. Não, mas eu estou no mercado já há muito tempo, né? Eu tive a sorte, né, e o prazer de ter começado na Grow muito cedo. Então, eu me formei em 82 e em 85 eu comecei a trabalhar na Grow. Então, só fazer as contas. Só fazer as contas. 38 anos lá. Legal. E você sempre entrou na Grow e desde então tá na Grow mesmo, né? Isso. Eu nunca saí, né, eu passei por várias etapas ali dentro da Grow. Mas foi logo de cara na Grow? Não, então. Eu me formei em 82, né? E... Você é diretor de marketing da Grow hoje em dia, eu né? fiz arquitetura, fiz FAO, Sim. né, na USP. E quando eu me formei, o mercado estava complicado, a parte de construção civil, né? Então, o que eu fiz? Eu estava lá vendo, e um amigo meu me indicou para ir numa fábrica de brinquedos de madeira, né? Ficava ali na Saúde. E essa empresa, ela tinha lojas de produtos educativos, por coincidência. Eu nunca ia imaginar que ia trabalhar na Grow, mas por coincidência, meu primeiro emprego. E lá eu fazia tudo, desde desenho de produto, fazia catálogo, né, desenvolvia fornecedores, né, fazia silkscreen, aquelas telas e tal. E isso me deu uma bagagem, né, uma experiência legal. E em 85 surgiu uma vaga na Grow de desenhista industrial, né? E, bom, vamos ver, né? E fui lá, fiz o processo de seleção, né? Me selecionaram. Naquela época ainda os donos da Grow, né, trabalhavam lá, o Roberto trabalhava lá, e eu fiz a entrevista, passei pelo processo e comecei a trabalhar com o desenho industrial, fazendo projetos de produtos, né? A ampulheta que tem até hoje, né? Sim. Foi eu que fiz. Mesmo? Em 85, né? O copo, né? A gente está lançando um jogo agora com... tem algumas versões de alguns jogos do War, né? Do copo. E eu que projetei, sei lá, primeira semana, primeiro mês que eu estava trabalhando lá em 85. Tá até hoje, o molde já não está nem mais aguentando mais, mas
continua Mas tá lá. funcionando. Então, mas foi isso. E depois, com o processo de sofisticação da empresa, a empresa foi se estruturando, né? Porque em 86, né, na época do Plano Cruzado, a Gru deu uma subida, né, com muita propaganda, né? E aí a estrutura foi se sofisticando. Eu fui assumindo áreas, né? Primeiro a própria área de produto mesmo, né? Desenvolvimento de produtos. E fui pegando outras áreas, engenharia, né? Para coordenar, até que houve uma mudança maior na estrutura e eu fui para marketing. Eu era, naquela época, o cargo que eu tinha era gerente de unidade de negócio, que a gente tinha uma coisa mais sofisticada e de jogos e brinquedos, né? A gente tinha uma outra pessoa que cuidava de linha Baby e outra pessoa que trabalhava com a linha de quebra-cabeças, né? E, enfim, fui assumindo novas funções, até que chegou uma hora que deu uma daquelas crises que sempre acontece no Brasil, e a Grow teve uma redução bem grande, né, de estrutura. Os diretores da época foram todos mandados embora, e ficaram alguns, e um dos proprietários, né, me convidou a assumir a área de marketing. E de lá para cá, a estrutura foi mudando, né? Mas eu já, desde então, eu tenho essa função, né? Mas, De marketing. e essa função desde que ano que você tá? Isso aí foi em 91, né? Eu comecei, e naquela época numa situação bem difícil, né? A gente tem um ditado que é do próprio Valdir, né? Que é sorte para quem merece, né? E em 91, numa super crise, a gente estava, inclusive, em concordata, né? E um dos nossos amigos, né, Takeu, né, que era do mercado, uma das pessoas importantes aí do mercado, não está mais atuando, me ligou e falou assim, ó, tem uma oportunidade, né? Eu fiquei sabendo lá, na época a gente tinha um amigo em comum, da Panini, que trabalhava com álbuns de figurinha. O SBT tinha uma oportunidade que chamava Negócio de Risco. Me ligou. Falei, nossa, pô, bacana. Né? O que era? Era mídia, né? E era tudo pago com royalties, sobre as vendas. Né? A gente estava sem dinheiro, sem condições de fazer investimento em mídia, né? Com risco, né? De não vender eventualmente o produto. Falei, pô, vamos lá. Né? E eu fui com ele. Essa história eu até contei em alguns outros momentos, aí, porque assim, ninguém imaginaria que aquilo tudo se tornaria ou evoluiria para o que foi o projeto com o Gugu e com a Eliana, né? Para a Grow e para outras empresas que acabaram embarcando no mesmo momento ali, ou melhor, depois, né? Porque nós fomos os primeiros a lançar o Passa ou Repassa e o jogo do Gugu, né? Que surgiu numa autêntica parceria mesmo com o SBT, porque eles tinham um problema, né? Tinha um monte de calhau, né? Um monte de horário livre na programação infantil, porque ninguém queria anunciar no SBT na época. Estamos falando de 92. E, apesar do Gugu, né, naquela época não estar no horário infantil, ele estava sabadão, sertanejo, né? E também um domingo legal. Apesar disso, quando fomos conversar lá com o diretor de novos negócios, né, ele comentou que estava fazendo esse tipo de parceria, que para nós era ideal, né? A gente não tinha dinheiro para fazer um investimento em mídia. E conversamos, acertamos lá, me apertaram até para os royalties. Eram altos, mas eu falei, melhor ter um royalty alto do que não ter mídia, né? Mas tinha garantia? Não tinha. Então isso que era bom, né? Então, era assim, depois de um tempo já não pôde ser feito assim, mas foi sensacional. Eu acabei me estendendo um pouco, Márcio, mas é que tudo isso fez com que a gente tivesse uma evolução bem diferente, né? A gente cresceu bastante depois. A gente passou de 8 milhões de dólares em 92 para 50 milhões de dólares em 95. Né? Ou seja, um crescimento 5 vezes. Né? Muito grande em função dessa mídia, que era uma mídia assim, muito boa, muito forte, e
praticamente foi o período onde eu tive um grande crescimento profissional, né? Por isso que eu estava comentando. A gente realmente teve, eram 20 e poucos comerciais por ano, né? Bombando. Então era assim, era muito fácil, né? Não, e você vê a importância da mídia, né, João? Tem muitos ainda, acho que fabricantes, ou que coloca isso como um custo, e um custo pesado, né? Mas a gente estava até conversando em off aqui, né? Que eu falei que para você que já produzi bastante comercial de TV e tal, né? Aí, mas é uma dificuldade, às vezes, né? A indústria investir, e eu costumo falar assim, bom, se não precisasse, uma Coca-Cola hoje em dia não precisaria mais estar fazendo nenhum comercial de TV, porque ela já é conhecida mundialmente e tal, mas ela e outras multinacionais aí, né, ou grandes empresas que com frequência, porque mídia para mim é frequência, né? Se você não tá lá toda hora, todo dia, você acaba sendo esquecido, né? E o pessoal acaba não colocando isso como um investimento e sim como um custo. Mas você acha que o grande segredo disso aí mesmo, da Grow ter dado essa alavancada, foi a exposição na mídia? Então, embora o produto também, com certeza, tenha aceitação, né? Mas a gente, quando fala sobre mídia, né, sobre o negócio de brinquedos, a gente sabe que tem alguns segmentos que eles são movidos por comunicação. Não adianta você, por exemplo, fazer uma boneca e não ter mídia, né? Ela vai vender, pode vender por preço, pode vender por algum diferencial muito importante. E hoje em dia, né, com o uso das redes sociais, naquela época não tinha nada disso, né? E era a televisão mesmo o principal canal, assim como em qualquer parte do mundo. Então, no caso do Brasil, o que aconteceu nessa época, né, foi a conjunção, né, da televisão junto com as empresas, né, no caso da Grow, e uma celebridade, né, no caso o Gugu e depois a Eliana. Quer dizer, teve uma conjunção desses três, vamos falar, pilares que deram sustentação para o negócio por um grande período, porque não era só mídia de comerciais de televisão que a gente tinha, NET Brasil, a gente passava, comercial nosso, o primeiro lá, passava toda hora, assim, o comercial nem era muito bem produzido, né? Realmente a gente não tinha dinheiro para investir, foi feito assim, de uma forma bem precária, mas era muita frequência, né? Como você falou, Márcio, frequência. E a gente tinha merchandising, né? Tinha aquelas que o pessoal chamava, né, comercial ao vivo, né? Durante o programa. Tem até uma história legal, né, para compartilhar da toca do Gugu, né? Depois outras empresas tiveram, mas a toca do Gugu original nem é nossa, era do Gugu. Aquele produto que nós lançamos, ele tinha importado uma bela quantidade, se não me engano, acho que eram 50 mil peças. Ele tinha comprado, ele não conseguia vender na loja do Gugu. Aí um dia estava gravando um outro comercial de um outro produto, aí ele me pegou e mostrou, né? Lá a gente, antes de gravar o comercial, ficava batendo papo, aí ele falou, João, o que você acha desse produto? Puf, jogou lá e ela montava ela abria sozinha e tal. Meu, sensacional, né? E a gente começou. Ele falou assim: você acha que vocês conseguem vender? Eu falei: pô, vamos nessa, né? Vamos. É só. Aí assim, naquele mesmo final de semana, eu já pedi para produzir uma embalagem, um protótipo. Já criamos a embalagem, que ele tinha uma embalagem que parecia uma forma de pizza, assim, redonda, né? Você tirava e ele falou: me manda umas crianças lá no programa, né? Modelos, né? Aí a gente contratou os modelos, levou lá no programa, no Domingo Legal. Ele ficou quase 5 minutos botando a criança para dentro, tirando, desmontando, montando. No mesmo dia, porque o produto já estava distribuído, já começou a ter ligaram. Em Santos, o pessoal tal, sei o que tal. Que tinha vendido. Mas você colocaram a marca Grow? Daí isso, a gente fez a distribuição. Né? Virou um produto Grow daí. Era a toca do Gugu, né? Grow. Né? E aí foi. Assim, mas você vê como a marca Grow era forte, embora você tivesse canais de distribuição, né? Mas a marca Grow agregou no valor no produto, né? Isso, mas a gente tinha distribuição. Ele não estava conseguindo vender na loja dele. O preço que nós vendemos
talvez até fosse um pouco maior do que ele venderia ou estaria vendendo, mas ele não tinha distribuição. Distribuição, né? As 50 mil peças a gente acabou naquele mesmo ano. No segundo ano a gente já começou a importar, nós começamos a trabalhar na importação, mas foi assim. E eu não me lembro bem agora, posso estar enganado, mas a gente não fez nenhum comercial. Só foi no mercado. Ação ali no E aí programa. começou a ter, a gente uma vez por mês, a gente fazia uma ação. Esse trabalho que foi acontecendo, né? Uma coisa vai vendendo a outra, né? Você vai criando uma sinergia da É um linha, boca a né? boca, né? Aí vendeu muito, vendeu muito. Mas, João, assim, só para retomar um pouquinho lá atrás, de que ano que é a Grow? A Grow foi fundada em 1972, né? E por 4 engenheiros da Poli, né? Que montaram a empresa. E o primeiro produto foi o War, né? Foi no segundo semestre. Eles fizeram um lote de 5 mil peças, né? E inclusive tem uma história interessante que eu costumo comentar que o pessoal é uma curiosidade, né? As fichinhas do primeiro War eram botões sem furar. Né? Botões de camisa? Então tinham os botões coloridos, né? Eles foram numa empresa de botões e encomendaram lá as cores, as 6 cores, né, diferentes, e compraram. Acho que, se não me engano, já naquela época tinham 2 tamanhos, não me lembro. Mas, enfim, montaram, botaram. A parte gráfica era a parte mais fácil, né? Era só pegar e mandar imprimir. E o primeiro tabuleiro, inclusive, ele era um tabuleiro bem simples, né? Era como se fosse um quebra-cabeça dividido em 4 partes, né? Com os encaixes, né? Inclusive, devia empenar, porque era feito de uma forma bem simples. E vendeu tudo. Por quê? Porque na época, os jogos que tinham no mercado, eles envolviam muita sorte sem nenhuma estratégia. E o War foi o primeiro jogo, né, naquela época, em 72, a conjugar, né, a equilibrar a sorte com estratégia. E foi um boom, né? Vendeu muito, né? E aí já no segundo ano já lançaram vários outros jogos e aí foi crescendo. 72 a fundação, mas eu entrei em 85. Nesse período já tinha um catálogo já com quebra-cabeças, enfim. Mas já era o forte na época, 85, já era jogos de tabuleiro. Eram jogos de tabuleiro e a gente, assim, jogos infantis, foi diversificando, né? E o mercado de jogos é um mercado mais restrito, né? Mesmo hoje é um mercado mais restrito, né? Então, houve uma expansão. A primeira linha que foi absorvida para poder fazer a empresa crescer é pré-escolar, né? Que a gente montou uma linha logo. Eu ainda não trabalhava na empresa, já tinha alguns produtos pré-escolares, né? Já lançados e o que a gente chama de jogos de ação, né? Não sei se já explicaram para vocês ou se o pessoal conhece. Que eles chamam de action games, são jogos que a regra é muito simples, né? Você não precisa ter explicar muita coisa e a criança começa a fazer uma atividade, tem que ter um pouquinho de destreza, né? A gente tinha um tempo atrás, quebra-gelo, né? Que é um exemplo bom, né? Que a gente ainda tem em linha, só que com outro nome agora, bate-bate marshmallow, que você vai batendo os gelinhos e não pode derrubar o ursinho. Derrubou, perdeu. Né? É bem simples. Esses jogos, né, falando da mídia, são jogos que funcionam com mídia. Sem mídia, não funcionam. Né? Não vendem. É porque tem que mostrar a ação, tem que mostrar, né? Falar, vamos mostrar PDV. Isso é ser muito restrito. Né? E esses produtos vendem volumes com televisão 5, 6, 7, 8 vezes mais do que venderiam sem televisão. Então a gente incorporou e quando eu entrei, logo em seguida a gente lançou a primeira boneca na época, Trancinha, né? Que trazia no caso era um diferencial, era que crescia o cabelo, você ia fazendo penteado, cortando e tal. Também vendeu muito bem com televisão. Né? E assim foi, assim, de 72 até hoje, a gente tem uma época que tinha quase 400 itens, né, na nossa linha, né, vai ao mesmo tempo. Né? Então... E assim, a Grow, ela
tinha os jogos de tabuleiro, né? Hum. E ela também tinha brinquedo. Hoje em dia não tem mais, não tem mais brinquedo, né? A gente Essa separação. o que a gente que foi feito, né? Ou o que aconteceu aí nesse período? Porque esse crescimento, quando você tem uma empresa, né, de brinquedos e você começa a ter uma importância no mercado, a tendência é você começar a incorporar outras linhas para crescer o faturamento. Uhum. Né? E a gente foi fazendo isso com brinquedos, né? E na época do Gugu, isso aí a gente levou isso ao máximo, né? A gente tinha desde eletrônico que a gente desenvolvia na China, né? Então, sei lá, Rec Repete, que era um gravadorzinho que você gravava, aí você reproduzia, distorcia. Assim, foi um período que a gente teve um desenvolvimento de produtos bem ativo, né? Importava os mecanismos, montava aqui no Brasil, ou então importava o produto completo. Guru do Gugu, né? A Mônica de dançar também, né? Isso foi já nessa fase posterior, em 2010, que a gente lançou. Esse é um case também, assim, que vendia e não teve um comercial. Sim, Né? A gente fez uma embalagem na época, desenvolveu uma embalagem que ela conseguia dançar dentro da embalagem com, né, um try me, né? Você apertava a barriguinha dela, ela dançava lá dentro e vendeu-se por a criança. Por essa ação aí. E aí ponto de depois venda. aí teve o boca a boca, mas nunca teve comercial de televisão, vendemos, sei lá, no primeiro ano 100 mil peças, um negócio. Naquela época esses volumes eram normais, né? Mas só a gente foi expandindo. Chegou uma hora e a gente começou a incorporar novos negócios, né? Então, nós passamos, por exemplo, em 2007, 2008, a gente produzia para a Hasbro, né? O Monopoly que vendia no Brasil era produzido na Grow, né? Com a qualidade que eles exigiam mundialmente, né? Em 2009, mais ou menos, a gente começou a produzir para Mattel, quebra-cabeças para Mattel. Produzimos no ano mais de 2 milhões e 200 mil peças de quebra-cabeças para a Mattel. Quer dizer, a coisa foi ficando muito complexa. Chegou uma hora que a operação era grande, a gente importava, mas não tínhamos engenheiros, né, de qualidade lá na China para garantir a qualidade que a gente precisava. Dava muito defeito nos eletrônicos, nas bonecas, né? Então, a gente desenvolvia a boneca e de repente apareceu algum problema que era inesperado. Eu lembro que tinha uma delas lá, não sei qual que é, uma das bonecas lá que fazia, não sei se era uma bailarina, não sei, uma delas, bambolê, eu acho, uma delas lá. Ela, quando caía para trás da embalagem, ela tinha um problema aqui Dá um problema no pescoço. No cervical. Aí vocês criaram o coletivo cervical. Não, é engraçado agora, mas naquela época eu falo, nossa, enfim, ficou tão sofisticado e começou a dar problema e todo mundo ficava feliz, menos os donos. Problema complexo também. E tinha uma série de outras coisas que aconteciam e a gente acabou não tinha resultado. Né? Então, e numa certa época decidiu-se mudar totalmente a estratégia. Foi feito um trabalho para uma agência de branding, né? AIM. Aliás, eu tive aí recentemente para fazer uma palestra dentro da agência deles, né, do Fábio, e foi o primeiro trabalho deles, né, de branding, praticamente um dos primeiros. E eles falaram o seguinte, né, que a gente começou a expandir tanto que perdeu o foco, né? a sua essência. Isso, é a né? pergunta que eu ia te fazer. E eles fizeram, assim, tem um vídeo, inclusive, no nosso canal, aí na internet, mostrando qual é a nossa essência. Né? Por que eu vou trabalhar todo dia, por que a empresa existe. Né? E, assim, o resumo do que a gente, assim, crescemos inspirando encontros. Então, isso tudo fez com que a gente mudasse a estratégia. Né? A gente pensou o seguinte, nosso negócio é jogo, quebra-cabeça. É onde a gente tinha margem, nesses outros, né? A gente não tinha margem porque a gente tinha que importar, tinha que vender num certo preço. Uma operação custosa, né? E, mais do que isso, a gente perdia, a gente gastava, tinha uma época que a gente gastava só para mandar produto correio, perdi uma grana e começou a não ter resultado. Né? Então, só para essa guinada, né? Essa mudança aconteceu, inclusive, com, né, uma mudança de modelo de negócio. A gente fez toda uma reestruturação. Hoje
nós trabalhamos em parceria, né, no mercado, né, tem um fornecedor que faz os produtos para a gente e que tem, né, que conseguiu, né, reproduzir a mesma qualidade que a gente tinha na fábrica. A gente tem todo um modelo aí de trabalho com ele para ter essa qualidade que a gente tinha na fábrica antiga. Então, eu ia fazer essa pergunta para você. A essência da Grow são jogos de tabuleiro e os quebra-cabeças, né? Então, a gente tem hoje na nossa linha que jogos, né, para crianças, jogos adultos, né, tem para várias faixas etárias. Nós temos os quebra-cabeças também infantis, né, para adultos também. E os kits de mágica, kits de ciência, que estão dentro mais ou menos também dessa essa coisa de botar as pessoas para se encontrarem, né? Isso não é uma coisa, não é assim, é uma reunião, não é reunião, pai com filho, né? Uns amigos, né, em volta de uma mesa. E isso, né, a gente, quando vai selecionar um produto, tem que estar dentro desse conceito. Ter atividade em grupo. Isso, né? a gente tem alguns jogos individuais, né? O quebra-cabeça pode ser individual também, mas a ideia é sempre você ter esse encontro das pessoas, né? E aí, jogos de tabuleiro versus tecnologia, João? Como é que tá essa balança? Como é que tá o equilíbrio dessa balança aí? Essa é uma pergunta bem recorrente, né? O que eu costumo dizer assim, não existe uma coisa e a outra e elas serem excludentes. Eu acho que tem espaço na vida, tem espaço no mercado, tem espaço como lazer para as duas coisas. Então, uma não vai eliminar a outra, né? Geralmente o pessoal fala, os computadores, os games, né, vão acabar com o mercado, muito pelo contrário, o mercado de jogos tradicionais, jogos de tabuleiro, né? A gente sabe no mundo inteiro, inclusive o movimento é tão forte, né? O movimento começou depois do ano 2000, mais ou menos, que são os jogos modernos, né? Chamam Modern Games, né? O Eurogames, né? Que são jogos lá na Europa, surgiu na Alemanha, e nós chegamos a editar no Brasil, né, o Catan. O jogo ele já vendeu milhões de unidades e ele disparou um processo, né, que quem acompanha o mercado de jogos sabe, né? Tem até uma feira na Alemanha, não a de Nuremberg, que é aquela que a gente encontrou, né? Eu não sei o que a gente conversou naquela feira, já eu sei que eu conversei. Você estava bêbado? Mais ou menos, porque era numa taberna que eles encontravam. Era um bar, né? Mas então, lá na Alemanha, em Essen, tem uma feira anual, que começou com gente jogando num hotel. Eles assim, me contaram lá a história, que eles iam e se reuniam num hotel, turmas, gente, né, pessoal para jogar. Só que começaram a vir tantas pessoas que não dava mais, não cabia no hotel. Eles queriam todo mundo jogar, não tinha mais, não cabia no... Aí eles alugaram um lugar e começaram a fazer os jogos. E aí, com as empresas, né, e virou uma feira enorme, né? Eu fui algumas vezes para lá e tem área de vendas, né? Ter jogos para os jogadores, né? Esses malucos que gostam, né? Público geek e tal, né? Juntou com comics, etc., né? Com todo esse... as empresas vendiam tanto que na área de venda você não conseguia andar, você tinha que você ficava andando, dando passinho assim, com carro, e o pessoal pegava tipo aqueles carrinhos de carregar, né, coisas, montuando jogos, levava de 10, né? Um negócio absurdo, né, e forte. Então, só para voltar ao tema, convivem, né? Hoje, o meu filho, né, ele adora game, adora aqueles jogos de primeira pessoa, né, CS e outros, né, e sai com os amigos, né? Outro dia ele estava saindo com 3, 4 jogos, 3 nossos, 2 de outras empresas, né, para ir para jogar com os amigos.
ou quando tem festa em casa, o pessoal curte, né? O pessoal jovem, né? O Wesley não é tão jovem assim, né? Mas já tá, ele já foi jovem, já foi jovem. Mas vamos falar, meu filho tem 27, 28 anos, né? Então, virou de novo uma coisa importante. Por quê? Ela, assim, a interação... Conecta, né? Você não é diferente. Como é o slogan? Oi? O slogan. Encontro, né? Crescemos inspirando encontros. Inspirando encontros. Não, então não tem essa de você pegar, né, e você tá num jogo, você tá falando, você fala de outras coisas, brinca, né? O game, embora a gente tenha toda a parte de comunicação, né, em paralelo, o pessoal grita, berra, briga, né, durante o jogo, né, através de outros meios de comunicação, né? Junto com o jogo, mas é diferente, né? E eu acho, e assim, eu tenho certeza, né, que isso vai continuar e vai continuar forte, né? Mas essa pandemia, João, acho que ela se estava se perdendo alguma coisa da tecnologia, de repente o pessoal ficando em casa precisou achar alguma coisa para fazer, né? Não sei se vocês já entrevistaram alguém de jogos aqui? Não, da Estrela? Não. Então, eu vou comentar, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas as empresas no Brasil e fora do Brasil foi o período de maior crescimento que houve nos últimos anos, né? Então, a gente teve um crescimento durante a pandemia de quase 30% de vendas, né? Agora a gente está num outro patamar, mas sem dúvida maior que 2019, antes da pandemia. E principalmente nos quebra-cabeças, tanto de crianças quanto de adultos, né? O pessoal não tinha o que fazer, né? E não tinha cinema. E mesmo tendo jogos online, né, João? Isso, mas é isso que a gente percebe, né? Tanto é que naquela época, depois, assim, teve um boom. Nosso e-commerce e mesmo os nossos clientes vendiam... Já estava preparado o e-commerce de vocês? Já. A gente já estava há bastante tempo, uma operação que era, assim, ok. Mas com a pandemia, né? Para uma situação normal, né? Assim, mas assim, não era nada importante, mas durante a pandemia, na primeira semana, entrou num final de semana, acho que o número é esse, né? Teria que perguntar para o Valdinei lá que cuida dessa área, mas acho que foram 1.000 pedidos num final de semana, assim, de repente, porque num dia como sair... Precisamos arrumar alguma coisa para fazer, não tinha que sair, aí entrava no site, pum, quebra-cabeça, jogo e tal, e depois desse processo, 2020, 21, 22 já deu uma estabilizada num patamar, mas aqui maior do que 2019, sem dúvida, cerca de 20% mais ou menos maior que a nossa operação de 19. E esse processo fez com que o brasileiro... Você acha que o pessoal prefere o quê? Ir para a praia, jogar bola, futebol ou montar quebra-cabeça, né? É lógico que prefere ir para a praia, né? Ir para o clube, né? Mas isso forçou um pouco, né? E alguns que entraram em função da pandemia não saíram, continuam comprando e viraram fãs, né? Então, hoje a gente tem vários, na época a gente já conhecia, mas a gente tem um monte de grupos, né, na internet, né, de gente que curte. E eles ficam trocando e tal, né? A gente tem um relacionamento bem bacana, porque durante a pandemia eu fiz, se não me engano, umas 3 lives, né, chamando, né, os nossos... os fãs? Os consumidores os heavy users, né, de quebra-cabeça, e trocamos ideias, tal, sei lá, que tema que eles gostavam, tal, e foi bem bacana, foi um período bem para nós, né, embora a pandemia tenha trazido um monte de coisas ruins, né, um monte de foi um desastre mundial, né, em termos, assim, do nosso negócio foi bom. Mas as pessoas redescobriram de repente. E acho que foi apresentado para o novo público também, que não estava longe porque disso, porque eu acho que os jogos de tabuleiro também vai muito de pai para filho, não vai? Assim, os pais brincam sei lá, quando os jovens brincavam e tal, e aí os filhos vêm e começa e isso vai dando a continuidade, né? E isso também tem, né? Inclusive, comentando sobre os quebra-cabeças,
e sobre a questão da tecnologia, nós temos na nossa linha diversos quebra-cabeças infantis para desde criança bem pequena, de 3 anos. E o que a gente percebeu, fazendo as nossas análises porque a gente tem que estar sempre preocupado com o que vai acontecer, né? Lá na frente, o que vem, né? E tendências. E uma coisa que a gente chegou à conclusão é que quebra-cabeça não vai acabar nunca. Nunca. Por quê? Né? Nenhum game que fala, não, arrasta, coloca lá as pecinhas, vai organizando pela imagem, não sei o que e tal. Vai ser difícil, né, reproduzir a última peça do quebra-cabeça que você coloca, daquele clique final. E todo o processo de físico, né, que você tem de interação, né, de olhar e vira para cá, tal, encaixa não dá certo. é muito mais assim, essa atividade ela gera, né, uma experiência que não vai reproduzir. É como ler um livro digital e um livro físico, né? Tem gente, assim, eu acho que até no nosso acho caso... Que até mais ainda. Mais ainda. Porque assim, bem ou mal, você vai virando as páginas, vai lendo, né? Vai lendo e tal. Mas no caso do quebra-cabeça, não. E justamente com esse processo assim, de pai para filho ou de experiência de uma geração para outra, né? Assim, a gente sabe que o quebra-cabeça, assim, ele estimula a criança. O pai percebe, né? A gente tem aí vários estudos que mostram, né, que uma criança bem estimulada vai ser um adulto melhor. Né? Então, mais preparado. E a gente trabalha isso tanto nos quebra-cabeças quanto nos jogos para tentar, dentro da atividade que você propõe, ter algo a mais, né? É uma brincadeira, é um jogo, mas você tem um processo que acontece naturalmente, né? De alguns conceitos, né? Desde a parte social, né? Ou a parte de respeito das regras, no caso dos jogos, enfim. Dá alguma coisa a mais, porque vamos falar assim, o papel, né, o jogo em si, né, qualquer um pode fazer, ou fazer uma arte, uma ilustração, mas tem aquilo que está por trás do jogo que a gente realmente tem um cuidado especial aí para formação, né? Para que tanto a criança ou mesmo os adultos, né, os jovens, tal, tenham uma experiência mais rica. Eu sou suspeito de falar isso, que eu tava anteontem montando com 3 crianças, minha filha e mais 2. Todo mundo junto lá no chão montando quebra-cabeça. Não, é legal, cara. Então, mas isso é uma coisa que se você montou... Eu tenho esse sentimento. Falando, isso me gera... se você pega entendeu? E, digamos, né? De quando a sua filha, né? Sua filha, quando tiver lá na frente, né? Tiver Os filho, filhos, né? vai lembrar. Vai lembrar. É uma coisa meio assim emocional, né? Eu já tenho, como eu já estou há muito tempo no mercado, eu já tive contato com crianças que brincavam com os nossos jogos na família e que agora já tem crianças passando isso para a próxima geração, né? Então é bem bacana isso. Acho que até a questão do quebra-cabeça ou qualquer jogo na pandemia também tem disso, né? Que lembra daquela fase lá atrás que foi difícil, que uniu todo mundo e tava lá jogando. Por isso que vai ter esse saudosismo assim de pegar a nostalgia de pegar e aí apareceu os kidults, né? Isso. O pessoal que começou a relembrar desses jogos. Eu fui um que caramba, meu, você falando dos jogos, eu tava aqui lembrando de quando um tio meu que montava lá aqueles que acabei de, sei lá, 1000 peças, que eu não sei o que, uma mesona assim que ele tinha, ele trabalhava e na hora que ele vinha pro almoço ele montava umas pecinhas. Então. Né? E eu tava na casa da minha avó e eu via, e aí eu também tinha meus quebra-cabeças e tal, e a sensação de você encaixar a última peça, eu tive esse reencontro com essa emoção agora, então. cara, é legal. Você comentou aí do seu tio, né? Mas assim, esse é outro ponto, né? No caso dos jogos dos quebra-cabeças de adultos, né? Uma das viagens que eu fiz, estava no Japão, e na sessão de quebra-cabeças de adultos tinham as TVs e tal, e a TV mostrava, de uma das empresas, montar o quebra-cabeça e transformar num quadro, né? E uma das coisas que aí dizia quais eram os benefícios de montar quebra-cabeça, e tinha lá a parte dos idosos.
Os idosos precisam, né, continuar fazendo as sinapses, né, lá, né, Sim. cerebrais, né? O quebra-cabeça é o maior exercício, é um ótimo exercício para isso. Identificação de cores, forma, atenção, né? Minha sogra já falecida, ela passou assim, como eu levava todos os quebra-cabeças para casa, ela passava o dia, era o hobby dela montar os quebra-cabeças. E não era de 1000 peças, não. Chegou a montar de 6.000 peças em casa, né? E, assim, essa atividade, ela lúcida, né? Durante a vida toda, né? E isso não é só na minha experiência pessoal, mas existem estudos aí, inclusive para jogos, né? A gente tem o Rummy Cub. O Rummy Cub, o pessoal de um dos hospitais, não sei se é do Einstein, tinha um pessoal que nos pedia para mandar jogos para o pessoal em recuperação dentro do hospital, né? Porque é um tipo de lazer que estimula, né? No caso, o Rummy Cube, você tem que fazer as sequências, lá é um negócio de raciocínio muito, assim, usado inclusive em terapia, né? Então tem esses dois lados, né? Tem a parte do lazer puro, vamos falar assim, Do benefício, e né? dos outros benefícios que acompanham o jogo, o quebra-cabeça. E qual o processo de desenvolvimento dos jogos, João? Assim, eu posso chegar com uma ideia lá para Grow lá, vocês têm uma curadoria ou parte lá de dentro, todas as ideias para Então, desenvolver um jogo ou um quebra-cabeça, no caso, o tema do quebra-cabeça, não sei. eu vou comentar uma coisa que, assim, que é uma coisa que é delicada de falar, porque não é uma questão de você não querer, né? Mas, assim, na prática, a gente tem alguns fornecedores, tanto no Brasil quanto fora, de ideias, de jogos. Ah, mas se eu tiver uma ideia, eu não posso mandar? Pode. Mas a nossa experiência, eu estou há muito tempo no mercado, e eu vou até comentar uma coisa. Quando eu entrei na Grow, eles tinham um folheto que eles fizeram para colocar dentro do Clube Grow, né? Era uma tentativa de montar uma comunidade, 86, 85, 86. Durante um período estava se mandou-se, né? Enviou-se dentro dos jogos, né? A pessoa se inscrevia, tinha umas fichas. E dizia assim, numa das matérias lá do jornalzinho que tinha lá, envie as suas ideias para a Grow, não sei o quê, não sei o quê. Alguém, né, pensou nisso e fez. Quando eu entrei na Grow, depois de um tempo, tinha perto do banheiro ali, tinha uma pilha de protótipos, né, todos amassados, né, porque não dá, o pessoal mandava do jeito que conseguia. Sim. E, assim, era muito difícil você primeiro dar vazão, analisar, fazer a curadoria de um material, né, tal, e tão diverso, porque não é fácil, né, criar jogos bons, né, que tenham potencial de mercado, que possam se tornar sucessos dentro da nossa linha. Então, a gente teve uma hora que eu passei uma orientação pessoal do SAC, falei, olha, se alguém quiser mandar ideia, manda um resuminho do conceito e da regra, e se a gente chamar atenção, né? a gente quiser ver, a gente vai e pede protótipo, senão não tinha nem onde guardar, né? Mas então, no processo nosso, normal, a busca de ideias ou busca de projetos, né, tem algumas fontes, a gente vai às feiras, eu já vou às feiras desde 91, né? Tem uma feira em Nuremberg, que é a maior feira em área, né, em número de expositores e principalmente, né, porque a maior parte, nem todas, né, os estandes são abertos, porque o pessoal vai lá para vender. Agora, tem as grandes, né, Mattel, tal, que você só entra se você for lojista da Europa, convidado ou de uma outra parte do mundo que você tenha algum relacionamento comercial. Já, assim, na época da Hasbro, que a gente tinha relacionamento, a gente conseguia entrar, né? Hoje, a Lego antigamente era aberta, mas nas últimas feiras fechou, né? Mas é uma feira que você tem uma ideia bem grande,
assim, do mercado, e tem, hoje não mais, mas ainda tem estandes de criadores de jogos, né, que fazem, ou criadores de brinquedos, que fazem reuniões com as empresas, mostram as ideias, né? Eu, por vários anos, tinha um parceiro de Israel, que era um escritório chamado Bar David. A gente pegava e fazia as reuniões lá, e numa reunião de 1 hora eu via 10 jogos, porque eles sabiam como mostrar, tinha um protótipo, fazia, testava lá, e aí os melhores a gente puxava para cá, trazia para, pedia amostras, né? Fazia os testes aqui no Brasil, e aí nós fizemos vários jogos dessa forma, né? E ultimamente esse parceiro, o pai, né, faleceu, e agora só estão os filhos e eles não querem mais tocar o negócio, acabou, né? A gente continua pagando alguma coisa, acho que inclusive saiu de linha o último jogo, mas enfim, esse é um processo. Agora, dentro a gente tem os fornecedores de jogos, a gente tem criadores que são parceiros nossos, que criam jogos quando a gente sob demanda, né? Um dos mais talentosos, né, chama-se Milton Célio, né? Ele criou vários sucessos para a gente, de jogos que vendem até hoje, e ele é um advogado, né? O hobby dele é criar jogos e, depois de um certo tempo, escrever. Então, ele já ganhou o prêmio Jabuti. Né? O Milton é muito, muito criativo e, né, eu não sei, ele tem uma simplicidade nos jogos que poucos têm, né? Tem vários jogos que fizeram bastante sucesso na nossa linha. Saindo, né, esporadicamente, né, como comentei agora do Troco-Troco. Esse jogo que você eu trouxe aqui. trouxe aqui, ó. É uma ideia de uma Troco. É uma ideia de uma professora, né? Foi indicada pela nossa consultora de pedagogia e educação, a Virgínia. Esse jogo, assim, quem trouxe a ideia foi a Virgínia, que conhecia o jogo das terapias, das consultas que ela faz, né? Basicamente, o jogo é muito simples, né? O objetivo é ficar com o menor número de notas possível. Então, você vai ter um dado, sai lá 2, você vai pagar R$2. Aí você, né, vai sorteando e vai pegando as notas. Na hora que você consegue formar, por exemplo, 5, você troca por uma de 5. E aí vai jogando. Quer dizer, para ficar com o menor número de notas no final do jogo. Ou 50, ou 100, né? A gente tem vários níveis, né? Mas é uma professora. A gente fez uma negociação, né? Tem uma negociação que a gente propõe, faz um contrato, mas é muito raro, sério, é muito raro a gente ter esse tipo de pegar jogo. uma ideia externa, né? Externa e tal. E internamente, quando é uma coisa muito simples, que precisa fazer uma adaptação com algum tema, nós mesmos fazemos internamente. Entendi. E assim, falando de eu acho que só comentar, Não, vou comentar a outra fonte é trabalhar com empresas. Né? Então, o Rummy Cub, a gente tem um contrato de licenciamento. O Rummy Cub é o 3º jogo mais vendido no mundo, né? E a gente produz no Brasil, né? A gente tem um contrato de licenciamento com essa empresa, que é também de Israel, Lemada, e esse produto, né, ele foi trazido sob licença. Então, é empresa, contrato de licenciamento, paga royalties e faz a negociação, né? É um outro modelo, é um outro jeito da gente absorver, ou captar ideias, né? E o desenvolvimento de jogos tem esse processo de conseguir uma boa ideia, né? A gente faz uma análise, faz uma seleção, e o desenvolvimento dele é um processo bem... Eu ia perguntar quanto tempo demora, em média? Assim, dependendo do jogo. Se o jogo for um jogo mais simples, entre você começar a desenvolver, fazer todo o processo, às vezes tem regras, tem todo... Até você liberar arte e produzir o primeiro lote e chegar nas lojas, pode chegar a 6 meses. Né? Esse desenvolvimento de arte, 3 meses e um pouquinho,
depois a produção. Porque tem que ter um teste prático do jogo. Lógico. Tem que ter, Tem, né? As tem. pessoas têm que jogar para Não, ver assim, se a gente- aquilo, que o caminho jogo só, que gera. o jogo só é liberado se ele for testado. Você foi validado numa É. comunidade. Internamente ou... E aí você tem pessoas e tem, lá é, que... e tem horas que a gente... Não adianta testar com a gente. Você manda para uma Aham. comunidade de Aí vocês você ali. vai para uma escola, pra uma criança. Entendi. Porque às vezes você não pode, sei lá, fingir que é criança. A gente Uhum. tem que pegar e O botar na público mão da... correto. Ou é. fingir que não conhece, né? E assim, esse é um problema. A gente tenta De repente você testar, tendencia a... mas o teste não é feito pelos gerentes de produtos que cuidam do Uhum. jogo. Uhum. É feito pelo pessoal, por exemplo, do saque. A gente leva dentro do nosso, da estrutura que a gente tem, com outras pessoas que não têm contato com o desenvolvimento, para não ter justamente... Porque se a pessoa já sabe a regra não vai ser testada, né? Porque você não vai ler a regra sem saber. E esse teste, ele é é super rigoroso. De vez em quando ainda passa alguma coisinha que a gente não pegou no processo, mas esse é o nosso maior cuidado, né? Porque jogo, a gente sabe que a regra é fundamental, né? Tem uma boa regra. E o que a gente está fazendo, que é uma novidade, né, na questão de regra, que não está ligado ao desenvolvimento, mas está ligado a divulgar melhor. Hoje, a gente, no nosso canal da Grow, você acha várias regras dos nossos jogos lá, explicadas por uma pessoa, né, que mostra o jogo pelo vídeo. A gente sabe que é difícil ler regras, É meio chato, tipo um bula de remédio, é né? chato. Então, mesmo que a gente ponha desenhos, faça as coisas, ainda assim é difícil. Então, nós criamos ali um processo de ensinar a regra através de vídeo. É um vídeo curto, mas dá para pegar bem fácil aí a maioria dos nossos jogos. É um advogado que explica as regras? Não. Pega o palpite certo só para eu dar um exemplo. Né? Aqui é só para mostrar para... Aqui é um lançamento, né? O jogo é um jogo que você não precisa saber a resposta, você não precisa saber a altura da Estátua da Liberdade para jogar. Você vai chutar, né? E quem chutar mais perto sem estourar vai ganhar o jogo. Ganhar a rodada. E você aposta, você pode apostar por o Wesley falar, tem 150 metros. Eu falo, pô, eu vou apostar nele. Eu acho que ele tá... Eu falei que era 90, mas eu acho que... E pode apostar, quem tiver... Mas quem acertar, né, e não estourar, e tiver recebido essas apostas, vai ter mais pontos. E aí, qual que é a altura da Estátua da Liberdade? Eu já vi, não é tão grande assim. 90 metros. Eu colocaria... Vou de frente de você, mas também não tá longe do seu, tá 60. Tá bom? Aí a gente vota. Digamos que eu tivesse dito 150. Mas depois que nossa, acho que eu vou votar no Márcio. Pode. Aí você pode votar nas outras pessoas e quem tiver acertado é 90. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: QR Code vai para a regra. Entendi. Né? E aqui, QR Code vai para a regra. E a gente tem o Reels explicando o conceito básico que eu expliquei agora para vocês. Esse é um processo que a gente, assim, começou aí o ano passado e a gente vem fazendo, tem uma estrutura. Aí a tecnologia ajudando os jogos, né? É porque a boa parte da dificuldade nossa era passar a regra dos jogos, né? A gente tá fazendo porque eu vou conversar para vocês, às vezes você pega um jogo, você inventa as regras, né? Aí você tá jogando ali... Não, você tá jogando ali... Melhor cara do jogo, velho. Não, você fala assim, quer saber uma coisa? Não, vai ser assim agora, deixa, vai ser assim. A gente quebra... Você adapta. Um gasto. São 6 meses, mas 3 meses de desenvolvimento. Você tá jogando isso no lixo? Quando criança, né? Quando criança, você tá lá brincando lá, aí você não sabe direito de onde vai daquela parte pra outra. Você fala assim, não, então é daqui, assim. Pelo menos a gente vai, assim, fica assim, João, assim, então. João, desculpa pelo Márcio, tá? Não tem problema. Não, João, mas bem, assim, uma curiosidade. Já teve alguma situação do jogo, o jogo foi pro mercado, e descobrisse que aquela regra
sei lá, havia uma... Tinha brecha? Tinha uma brecha, é isso que eu tô falando, tinha uma falha, tinha alguma coisa Não, que, então, falhas... que precisou assim, fazer um... Não, recall, essas coisas. Bom, não, o que acontece às vezes, assim, é problema não é tanto problema da regra estar errada. Né? Às vezes pode dar um probleminha de qualidade, né? Por exemplo, as fichas das cores têm que bater com as casas que você vai jogar. E por algum erro, o tom do verde não é o mesmo tom do verde, fica difícil de identificar, ou confunde um laranja com vermelho por um problema de qualidade, ou no desenvolvimento na hora de fazer a arte, né? Ou no processo de produção, né? Ou mesmo no processo de produção. Nesses casos, aí a coisa é bem complicada, porque, sei lá, você faz um lote de 4.000 peças, distribui para o Brasil inteiro e descobre depois, né? São raros, porque a gente tenta ao máximo evitar... Sim, o controle de qualidade de vocês. Inclusive tinha logo que eu entrei, tinha um de engenharia que falava da espiral do erro, né? Inclusive, quando o pessoal entra na Grow, eu explico. Que era uma coisa assim. O início é o processo de ter a ideia de começar a fazer um produto tal. Né? Se você deixa o processo, por exemplo, desenvolver o projeto, faz as facas, já construiu as facas, descobre que está errado. Né? Já vai ter um prejuízo desse tamanho aqui. Na hora que você, por exemplo, tiver produzido, por exemplo, e a gente às vezes pode pegar, tem um problema lá já na produção. Bom, o prejuízo é maior ainda. E se for para o mercado? O prejuízo não só, né, não só de eventualmente de você tentar resolver é enorme, e principalmente o prejuízo de marca, né? A imagem que você coloca. Tal. Nós, assim, estou trabalhando há muito tempo, já teve situações em que a gente precisaria até fazer recall, mas no Brasil, recall para jogos, o valor é muito pequeno, né? É muito difícil. A gente prefere assim, olha, quem pegou o produto com problema, é só ligar, a gente manda imediatamente para eles, né? Para o consumidor, que eventualmente encontrou um problema no produto. Você acha que o Brasil a cultura do Brasil, ou falando assim, ou vamos puxar de lá, qual o país que tem mais cultura assim em jogos de tabuleiro, por exemplo? E aí para a gente fazer essa análise referente a Brasil, Alemanha. assim, Alemanha? A Alemanha é o chamado país dos jogos, né? Jogos de tabuleiro. Historicamente, eles já e a proporção em relação a Brasil é muito diferente? É difícil dizer, assim, sei lá, quantos jogos per capita tem na Alemanha como tem no Brasil, mas seguramente o nosso é muito pequeno, né? Assim, embora a gente tenha uma relevância no mercado, né? Tem outras empresas também que são no mercado de jogos, não dá nem para comparar. Na Alemanha, o moleque já nasce montando quebra-cabeça com o jogo de tabuleiro, né? E assim, uma das maiores empresas de jogos que são focados em jogos é a Ravensburger, né? Uma empresa alemã que a gente chegou a ser sócia da Grow, uma época que a gente aprendeu com eles como produzir os quebra-cabeças, né? São uma empresa gigante, né? Um grupo enorme, né? Eles foram fundados em 1870, 100 anos antes. 1800. Então, 100 anos antes da Grow. Isso, né? Então, eu fui lá na fábrica, né? Tinha um museuzinho e tal. Não, eles que criaram o jogo da memória. Você fala, mas a memória não era assim. Não, foi criado, né? Teve um criador de jogo da memória. Eles. Caramba. O jogo da memória, aquela regra Você que desenvolveu para eles? Tá vendo? Não dá pra confiar aqui. Aqui é complicado, hein, João? Wesley, eu pensei que eu tinha sido convidado para ser bem tratado. Cara... E lá na empresa, né, assim, um dos primeiros produtos que eles criaram, e essa regra, inclusive, depois virou domínio público, né, mas eles, por muitos anos, e ainda têm o direito da marca Memory. Né? Então, às vezes você, sei lá, Hasbro,
sei lá, make a match. Sim, sim. Né? É. Para não usar, Pra não usar mas o o nome. jogo é jogo de memória. Uhum. Aqui no Brasil a gente usa jogo da memória, mas assim, é uma coisa, essa história de proteção para algumas marcas desse tipo, né, é muito complicado, palavra de uso comum, né, então Sim. não é difícil. Mas é assim, eles estão lá desde aquela época fazendo, e, por exemplo, Nuremberg é considerada a cidade do brinquedo, Sim. né? Lá tem as primeiras empresas de pelúcia, Uhum. sei lá, tinha empresas de faziam brinquedos de metal, né? Todas naquela área, naquela Uhum. região. Então, lá na Alemanha por isso a feira, Eu não me né? lembro. Na lá, né? Alemanha Uhum. tem toda essa tradição aí Uhum. de muitos anos, né? O mercado do Brasil ainda tem muito a se explorar. Existe ainda mercado para os jogos e para os quebra-cabeças? Ou você acha que a cultura mesmo ela dá uma travada na quantidade assim de venda? Ou você acha ainda que dá para aumentar esse mercado? Então, o nosso trabalho é esse, né? A gente tentar ampliar, né? Identificar as oportunidades para crescer, né? Crescer o bolo, Esse é o bolo. né? Para não ficar só brincando, para aumentar o share, Uhum. tomando dos outros, né? Isso. Isso a gente já faz há muito tempo. O que acontece que, assim, muda um pouco, né, e cria oportunidades são também momentos do Brasil, né? Então, pegando o fenômeno que a gente teve há algum tempo atrás com o Lucas Neto, né, gerou, né, um espaço de mercado para jogos ou para brinquedos em geral que não existia. Ele foi um fenômeno, né, ainda, né, ele é muito importante ainda, que não existia antes. Né? Então, na época que a gente lançou o Gugu não era nada para brinquedos. Né? Uhum. Então, tem a parte de marketing que faz essa... Né, de certa forma, você cria uma necessidade de uma coisa que não existia. Né? Existe até questionamentos, né? Por exemplo, tem muita gente que detesta o Lucas, né? Eu não queria dar nenhum brinquedo, né? Assim, é o problema cultural que existem os segmentos, né? Nós lançamos o primeiro jogo do Lucas, fomos nós, né? Então, o processo de você tentar identificar essas oportunidades, né, faz parte do nosso trabalho e tentar ampliar esse mercado. Agora, se você falar assim, vai no teto, né? Então vamos só fazendo essas, não tem, porque assim a questão dos jogos, ela assim, você nunca sabe exatamente se aquele jogo que você criou vai ser sucesso, é óbvio, né? Mas o diferente pode surgir de uma coisa que você nem imaginava, né? Sério, a gente não imaginava que esse produto poderia agradar tanto. Troca o troco. Assim, a gente lançou, né, mais um produto da linha, essa linha toda foi remodelada aí, porque nós fomos os primeiros a lançar esses jogos lá atrás, esses jogos educativos, né, chamam Brincando e Aprendendo. Aí, mas depois um monte de gente vira referência, né? literalmente copiou até o projeto e tal, aí a gente tem essa condição, o pessoal realmente toma como referência, mas a gente perdeu o mercado, claro,
preço e etc. E dessa vez a gente está voltando com tudo. Tem 28 itens nessa linha, um deles é esse, justamente para recuperar um espaço que a gente tinha perdido por outras, né? E o que a gente optou foi fazer uma coisa de qualidade do conceito até o produto final, né? Que é o que a gente está fazendo, e conceitos diferentes. Tem um outro que está indo muito bem, que chama Bicho Maluco, que é uma mistura de bichos que você vai, sei lá... Uma parte de um, outra parte de parte do outro. outro, e você fala... que a criança fala, né? Tigre com zebra, né? Entendi. E aí você pega e vai criando as palavras da mistura dos bichos, né? Então, esse tipo de tentativa é sempre para você tentar ampliar o mercado. Né? Qual foi o primeiro jogo do Lucas Neto? O primeiro é Gincana das Focas. A da foca com a argola? Isso. Foi... Era a gente não tinha... Não era nada. Aí eu vi aquele programa, lá no... Acho que foi no shopping no Rio, que o pessoal ficava lá dentro do shopping imitando a foca, junto para ele, né? Ele estava lá no shopping. E ele adora a foca, sei lá. A gente fez lá a gincana. Eram várias gincanas que brincavam. A gente colocou duas... Você que fez? Fui eu que fiz a foca. Então. Não, eu fiz o boneco que estourou. Aí que estourou foi o boneco que eu fiz. Aí depois vocês vieram logo na sequência para fazer o... Não, o jogo das focas foi antes do boneco. Foi antes? Foi antes. Foi o primeiro jogo. O jogo das focas, ele foi lançado no janeiro do ano seguinte, né? A gente lançou na Semana da Criança, né? E já foi bem. A gente fez o Cancan também dos Irmãos Neto, no mesmo projeto. No ano seguinte veio o boneco. Nossa, mas esse depois outro foi o que da foquinha sua lá também. Então, foi antes. Eu não lembrava disso, não. Foi antes, assim. O que acontece, né? Isso, a gente, quando foi lá, uma das ideias era fazer uma foca inflável, que era uma outra ideia que a gente tinha tido de um outro jogo. Mas, na hora que foi fazer os custos, não deu certo, porque a ideia era brincar com uma foca grande, em que a criança teria que fazer, por exemplo, fingir que está dançando com a foca. Então, né, tipo uma imagem-ação com mímica, né, para adivinhar as palavras. Fizemos o curso, não ia dar certo, falei, vamos fazer uma foquinha e fazer uma gincana. Né? Porque esse processo que eu estou te falando aqui é como a gente realmente desenvolveu o produto. Tentou fazer de um jeito, projetou, fez o curso, né, aquilo que você estava no desenvolvimento. Todo o processo que a gente faz né, no final a gente tem que pegar e ter resultado. Uma boa parte dessa parte de número aí que eu aprendi foi com vocês. Porque era tudo na ponta do lápis, assim, fazendo abertamente. Ó, isso aqui, vê aí o Wesley, falava pro meu pai ou pra mim, ó, tira isso aqui, vai dar tanto isso aqui, senão não vai alcançar. Tinha muito disso na ponta do lápis. O tamanho, né, o número de pintura. Peso, número de pintura a espessura do produto. Não, pode. Ô, João, tem uma dúvida, assim. E, por exemplo, vocês absorverem uma outra empresa que teve, sei lá, um jogo tal, ou criou uma linha lá que tem 2 jogos realmente muito interessantes e que são bem, assim, resolvidos, vocês têm essa filosofia de, por exemplo, absorver esses jogos do outro e puxar com uma marca, assim, sabe? Realmente falar assim, trazer para dentro de casa e falar, olha, tem alguma negociação aqui e tal, e... Não, é muito difícil. Até hoje nós não fizemos nenhuma vez. Né, que vocês vão por licença, né? Tipo o Home Cub. No Brasil, né, assim, é difícil a gente encontrar alguém, né, primeiro que esteja disposto, né, uma empresa que queira, né, ser absorvida por outra tal. Porque, a bem da verdade, quando você tem uma empresa que trabalha, por exemplo, só com cópia, ele vai lá e faz o jogo, vai o mais barato possível. Sim. Ele não se preocupa em criar um jogo. Tem algumas empresas diferentes, né? Empresas assim de distribuição menor ou então de nicho, né? Que eles vão e tentam fazer alguma coisa. Agora, principalmente depois com o advento dos jogos modernos, tem empresas que tentam fazer isso, tentam trabalhar diferente, fazer uma coisa interessante, com uma regra diferenciada. Mas geralmente o pessoal, vamos fazer jogo. Aí ele pega um jogo nosso, o jogo da Estrela, né, vai, copia, faz barato. Né, e tem várias empresas, a gente está tendo, inclusive,
problemas aí com algumas empresas do mercado, não vou citar quais, né, que não só copiam o jogo, mas copiam a marca, né? Então, ele pega e lança um jogo. A gente tem o Pizzaria Maluca que faz sucesso há anos, né? Tem uma embalagem que é uma pizza. Sim. E a pessoa pegou e fez uma embalagem igualzinha à empresa, né? Eu não vou citar para não ser né, desagradável, mas faz igualzinho e nem me lembro agora, mas mudou um pouquinho a marca, mas é alguma coisa maluca. E João, vocês já pensaram... A gente pega, dessa vez a gente, assim, teve esse, copiou a embalagem do War, né? Copiou o Master, aí deu... No limite. No limite a gente contratou o Márcio, teu xará aí, um advogado que trabalha com o pessoal lá no licenciamento, né? Da Brau. E ele que está tocando esse processo e está caminhando, né? Mas como tudo no Brasil é muito demorado. Mas tem que ser mostrado o limite das coisas, porque né? o negócio, ele estava muito folgado, né? Não dá. Agora, outra coisa, vocês, a Grow pensa em criar, tipo, algum estabelecimento, um ponto de encontro ali fixo, que seja, vamos supor, Grow House, Game House, sabe os negócios assim, de, tipo, ter algum lugar fixo ali de ponto de encontro? Então, porque é interessante, né, como branding. O que tem, assim, a gente... iniciativa nossa para fazer isso, a gente não tem. Hoje, o que... Uma licença, então? Não, a empresa está muito focada, né, em algumas coisas que hoje dão resultado. A gente tinha uma operação complicada e hoje, né, a gente conseguiu simplificar e objetivar. Isso que você está comentando, nós temos algumas parcerias com algumas que já estão fazendo isso, né? A Ludus, por exemplo. Né? Eu puxo, sabe por quê? Pela própria Sunhill, que tem a casa lá da Hello Kitty House lá na Liberdade. Se vamos supor, cria algum formato de licença, que para usar o nome da Grow e ter uma casa ali que vira uma franquia e realmente está ali rodando os jogos ali, uma casa tipo de entretenimento. A NBA que montou agora esses lugares temáticos, né? Mas é interessante, né? Tem isso que você comentou, né? Porque as luderias, né? Elas, para nós, é um espaço ótimo, né? Divulgação, etc. Agora, pode ser que alguma coisa você está comentando de fazer uma franquia, né? Pode ser uma ideia, né? A gente pode trabalhar em cima, mas é que o problema hoje nosso, assim, que nós temos para tocar vários projetos desse tipo, assim, a estrutura é enxutíssima, né? E isso sempre você precisa ter alguém para, né? Por exemplo, se você falar, eu quero fazer isso, né? A gente pode conversar e trabalhar nisso. Mas a Grow mesmo, tomar a frente de criar esses projetos, é um processo que a gente já fez no passado, mas como não é que não deu muito resultado. O investimento de tempo e de esforço não era proporcional ao resultado que dava. Mas é cada um no seu quadrado, né? Tô falando assim, precisava de alguém fazendo a gestão disso isso. E também alguém interessado em ter a marca ali, porque você tá falando justamente para usar como não só as marcas em si, mas a casa da Grow e as marcas lá dentro da Grow, né? Isso. Mas assim, isso aí assim, se alguém tiver essa intenção, a gente pode conversar, né? Dificilmente nós vamos tomar a iniciativa de fazer, mas é sempre uma ideia diferente, né? E assim, João, você vê que hoje em dia você não pode mais ter criança em publicidade, né? Você não pode, você tem esse problema, a questão da publicidade infantil e tal, né? E aí você não tem mais os merchans, né? Que antigamente, você não tem mais programa infantil, né? Você tem o SBT hoje que tem o Bom Dia e Companhia, que é a filha do Silvio Santos que toca o programa. Depois você não vê mais, acho que nenhum programa infantil igual se tinha antigamente, né? Você acha que se tivesse, por exemplo, a criança lá demonstrando os jogos, brincando com esses jogos, isso não daria não ajudaria a dar uma aquecida nesse mercado? Então, Márcio, não sei se você está falando
dos programas de televisão. Os programas de televisão, que você não tem mais Então, hoje olha, em dia, né? eu vou ser bem honesto com você. Ultimamente, depois que... Primeiro, né, a mídia ou a televisão ficou proibitiva para o nosso tamanho do nosso negócio, né? Uhum. Hoje a gente tem um faturamento menor, Uhum. né? Mas que dá mais resultado, né? Mas que não permite certos investimentos, como você falou, né? Investimento em mídia, né? A gente tem hoje o nosso foco de comunicação são as redes sociais, criar conteúdo, né? Ter uma relevância na internet, né? E criar isso a partir, né, das nossas marcas e não, para falar a verdade, eu não estou nem acompanhando muito mais televisão, dos programas, nem sei, né? Por tem quê? mais. Né? Porque para nós, e para jogos também, não, mas se demonstrasse, jogo nunca vendeu muito bem com televisão. Jogo. Board game, cartonado. Que depende muito do tempo, né, para mostrar, né? Não, então, a linguagem para você mostrar jogo, ou a forma de comunicação, nunca foi televisão. Um outro jogo, e assim, as tentativas, a gente já fez comercial de War, né, já fizemos alguns comerciais no passado de outros produtos, de outros jogos, mas assim, a alavancagem que tem de volume, né, se, por exemplo, o produto vende 20 mil sem televisão. Quando você coloca um jogo, quando você coloca televisão, vai vender 60 mil, por exemplo, tá? Número básico, assim, isso já aconteceu lá no passado com o War. 20, 60 de um dos itens, né? Do War básico. Mas era o War, né? Então, mas assim, outros jogos, não, você consegue fazer alguns jogos darem uma alavancada, mas assim, 3 vezes, já tá bom. Mas você pega uma boneca, né, que vende 20 mil, ela vai vender 100 mil. 5 vezes mais, ou mais do que isso, se a boneca, né, ou um carrinho, potencial, né? Ou mesmo um jogo de ação, né? Então, não seria o meio de comunicação mais adequado fazer o que você o merchandising de jogo é mais difícil, né? Então, por isso que agora a gente estava investindo tudo, né? Eu estava comentando aqui, né? A gente ainda fazendo um pouco um spoiler, né? A gente está produzindo, quinta-feira a gente vai gravar, né, um piloto, né, do que a gente está chamando de Talk Grow, né, que é transformar aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, em algum tipo de conteúdo que possa ser consumido pelos adultos, pelos pais, né? E se der certo, a gente vai tentar transferir um pouco da experiência que a gente tem com os jogos, né, dos nossos produtos, né? Porque hoje o produto que acha que vai se vender apenas porque é bonitinho ou porque tem uma embalagem bonita, não é verdade, né? É preciso que tenha realmente conteúdo, dê alguma coisa a mais além da diversão, né? E a gente tem essa linha aí que a gente vai fazer, os pilotos agora que vão ser gravados vão ser com essa abordagem. Ô, João, e a Grow, ela é uma empresa que hoje ela tá assim, mais atualizada nessa parte da rede social e ela contratou influenciadores só para isso, né? Jovens ali que tava criando um conteúdo, não tava? Então, mas não sei qual que você está se referindo. Se for a Marcela, se for a Laura, o pessoal são todos internos. Ah, eles são internos? A Marcela, não sei se você estava que fala dos jogos, né, faz os reels e tal. Essa estrutura que ela vai ser a apresentadora a Marcela, o Talk Grow, né, que a gente está chamando. A Laura vai fazer campo, vai ter entrevistas fora, tal, a gente vai chamar na tela, tal. É mais ou menos um programinha, né, assim, bem simples, mas com esse objetivo, mas são todos internos, porque nós optamos por isso porque o trabalho com influencers, assim, é um trabalho legal, mas tem uma hora que você não tem um domínio mais do influencer. O influencer fica tão importante que ele vira a celebridade, ou ele vira alguma coisa. Ou, para nós, a gente queria ter alguma coisa que a gente tivesse o controle, né? Para a gente poder dizer o que a gente quer dizer, do jeito que a gente quer dizer, né? Com a linguagem que a gente acha adequada. E nem sempre você tem isso com os influencers contratados. Além, é claro, de ficar mais caro.
É muito caro. Mas faz sentido. A gente assim, a gente tá Tem que ter um influencer grow, por exemplo, Então, mas né? esse time... Pra você ter a identidade grow, porque senão ele pode ir até para outros produtos, tal, que de repente já não casa muito, o produto né? pode virar secundária, né? Sim, produto secundário. Mas esse time que você está montando, eles fazem parte do desenvolvimento lá dentro? Não, são duas áreas, né? Ou melhor, tem várias áreas, mas assim, a gente tem pessoal de marketing, desenvolvimento de produtos, são gerentes de produtos, nós temos 3 lá. E tem esse grupo que é de redes sociais, né? E eles fazem todos os conteúdos, TikTok, assim, a Laura, ela curte fazer TikTok, então ela tem ideia, vai fazendo, a gente vai direcionando e dando foco no que a gente quer. Mas eles partiram lá de dentro já da Grow? Eu contratei eles como estagiários e estamos formando o pessoal lá, com a equipe. Ah, que legal, porque tem que ter o DNA, né? Então, DNA da Grow, né? Mas é isso que a gente está tentando fazer. Sim. Inclusive, tem um dos gerentes de produtos que tem facilidade, né? O Yunis, né? Ele consegue falar legal, é expressivo e tal, né? Lida bem com câmera. Eu vi um que fez na feira escolar agora. Tinha um moço loirinho, assim. Você viu lá no... Não, é o Paulo, nosso estagiário também. Né? Eu vi o vídeo, né? Eu fui na feira escolar, eu vi lá ele apresentou, olha, vem aqui e tal. Isso, Então, ele é o mais sem contratar, né? Então a gente vem montando. A Marcela primeiro, ela tem a facilidade de ter feito teatro, né? No Wolf Maia, né? Daquele pessoal lá da Globo. Sim. Antes de entrar na faculdade, ou eu não lembro, ou durante a faculdade. Ela tem facilidade, lida bem com câmera, sabe falar, né? Expressiva, desenvoltura, né? Desenvoltura e tal. Ela faz vários, né? O Yunis também tem, ele também é um outro rapaz, tudo gente jovem, o único velho lá sou eu. Não, é que a linguagem é essa, né? Eles já vem pronto, né? Mas você não vai fazer uma dancinha no TikTok, João? Não. Dancinha, eles estão querendo me colocar no Talk Grow, eu ainda vou... Os caras quiserem colocar numa free aqui, viu? Quiser lançar a campanha pra mim fazer dancinha no TikTok, sabe? Eu vou falar pra você quem é, porque, né? Mas você sabe, assim, que hoje, né, a ideia de fazer isso, óbvio, né? Inicialmente tinha questão de orçamento, sim, mas e também tem toda essa parte de controle, mas o que a gente vem percebendo, né? Porque além do trabalho de criar, desenvolver, a gente tem o trabalho de controlar e fazer as estatísticas, né? Sim. E assim, o engajamento, né, é mais do que proporcional àquele conteúdo que você está fazendo. E é um trabalho que a longo prazo, a médio prazo, vai nos dar uma exposição e uma relevância na internet, que é o que a gente vinha buscando, né? E sem ter, assim, o que pode acontecer, a estrutura fica um pouquinho mais sofisticada na medida que for necessário, né? Mas o que a gente consegue mesmo ter é uma... você vê a coisa crescendo, né? Que é bem legal. E os licenciamentos, João? A Grow... a porcentagem de licenciamento ajuda na construção do produto? Vocês têm, assim, aquele processo de repente, achar uma marca, e achar um personagem, por exemplo, e aquilo virar um produto, ou simplesmente um produto que vocês já têm, vocês colocarem o personagem apenas para agregar valor, de repente? Ou criar um jogo em cima daquele personagem? Então, vamos por partes. São várias perguntas. Várias perguntas do nosso... Então, primeira coisa, se é importante ter licenciamento. Sim, é importante ter licenciamento, mas nós mudamos também, assim como a gente mudou a questão de foco na linha, a gente teve uma época que licenciamento era praticamente a maioria do nosso, ou a maior parte do nosso faturamento vinha do licenciamento. Seja na época do Gugu e da Liana, que eles tinha tudo mídia em cima dos produtos dele, seja, na época que nós chegamos a ser o maior licenciado de brinquedos numa certa época por causa das bonecas eletrônicas. Sim. Porque a gente tinha 4, 5 bonecas eletrônicas vendendo bem, né, com mídia, com tudo.
Então, a gente foi muito importante dentro da Maurício, né? E outros, né? Disney, a gente tinha boneco Toy Story, aqueles que vocês fizeram para a gente lá na época. E o licenciamento era... Só que o licenciamento deixa menos margem. Lógico, não tem segredo. Na hora que a gente fez a mudança de negócio, a gente pegou e fechou bastante. Hoje, para a gente adotar uma licença, né, a gente tem tentado, né, conseguir informações mais seguras de que o personagem vai ser importante para a gente. Então, já foi a época que a gente... vai ter tal personagem na televisão. A Grow quer fazer? A gente fazia investindo ou Era na uma aposta. Apostando, né? Eu lembro até com o SBT que a gente fez os vegetais lá atrás, fez os bonecos, lançou boneco e tal, porque a gente tinha informações, né, de que ia ser muito importante dentro do SBT, né? Tem um público evangélico, que era um conteúdo... mas não deu nada certo, não funcionou, e a gente não conseguiu não vendeu nada, foi um fiasco. Investimos nos moldes, perdemos dinheiro, mas assim, a questão mais importante hoje é que a nossa decisão, ela tem que ter alguma coisa objetiva. Então, vou dar um exemplo, né? Recentemente, lá atrás, né, nessa fase nova, nós sabíamos, né, a gente tinha informações de que Patrulha tinha vendido muito bem. Mas era o primeiro ano, estava começando, tal, e fomos atrás, conseguimos a licença, não tinha nem... Foi um processo bem direto com a Spin Masters, né? Pelo relacionamento que nós temos no mercado, conseguimos, né? Já está, sei lá, desde 2016. É uma licença, assim, para os padrões, né, de licenciamento, assim, já está bastante longo, tempo. né? 7 anos. Bastante tempo. Né? Então, nesse processo todo que a gente faz, foi uma ótima escolha. Né? Depois a gente fez PGMS, que não foi tão bom, né? Ficou um tempo, mas na época foi importante. E agora, recentemente, numa parceria também com a Spin Master, a gente está fazendo o Gabbs Dollhouse, né? Que, sinais... Tinha casa da Gabbs sendo vendida, que era um preço de venda, acho que era 999, estava sendo vendida a mais de R$2.000, porque não tinha. Demanda. Aí vai falar na loja, pô, tá faltando. Né? Então, é um produto de Gabbs. Então, a gente conversa com os compradores, o que a gente acha. E a ideia é sempre formar a decisão, né, com informações mais... próximas do ponto de venda. A gente tem os promotores, a gente conversa com eles, pergunta, né? Por exemplo, Barbie, que a gente lançou lá atrás, assim, que passou de um para o outro, que do outro para o outro, que aí foi para... A gente queria He-Man. Fomos falar com a Mattel. Então, mas se fizer He-Man, tem que fazer Barbie, tem que fazer Hot Wheels. Internamente não tinha uma certa resistência, né? A gente já fez Barbie lá atrás. Vamos fazer. Tá bom, vamos fazer. Quem ia dizer que ia estourar do jeito que estourou agora? Está esgotado, nós estamos produzindo, né? Para ir atrás do pedido. Mas isso mostra que, primeiro, né? A gente tem tentado trabalhar com licenças que sejam mais clássicas, sólidas, né? Sólidas, que já tenham algum histórico, mas nem sempre é possível, né? Gabbs não era conhecido, mas a gente tinha informação de que... Então, hoje, nosso portfólio é bem mais seletivo. A gente, na hora, os critérios são bem mais rígidos para entrar, né? Óbvio que tem toda a negociação, né? Então, a gente tenta fazer um valor que seja confortável, mas já passou aquela época que, eu estou fazendo isso, né? Faz um super sucesso. Audiência não quer dizer sucesso no licenciamento. Total. Né? E isso é um mito, né? A pessoa vai, primeiro lugar, tá entre os 3 mais, não sei o quê. E aí, é igual número de seguidor, né? Não quer dizer número de seguidor para virar um produto. O influenciador tem os 5 milhões, ele acha que vai Não vender quer 5 dizer... milhões de produtos. Isso, exatamente. Não é bem assim, né?
E uma das explicações, isso já me perguntam, obviamente, se eu tivesse a resposta absoluta, né, ia vender a resposta, não ia falar aqui, né? Sim, sim. Mas, assim, uma das coisas que mais confirmam, ou melhor, que são segredos do sucesso de um personagem é a empatia da criança com o personagem e com o produto. Então, vou dar um exemplo. Quando, assim, o sucesso que fez Kung Fu Panda. Sucesso. Ninguém nega, questiona. Quantos produtos venderam do Kung Fu Panda mesmo? Porque a criança não se identifica, talvez, com o produto. Ninguém quer ser não quer brincar de ser o Kung Fu Panda. Ele é engraçado, ele é divertido, mas ele é desengonçado. Então, tem toda uma relação entre a criança, o personagem e o produto que precisa ser. Aí vem a questão, né? A gente não faz qualquer jogo virar, sei lá, da Barbie, né? Quando a gente vai fazer o jogo da Barbie, vai fazer o jogo de qualquer um dos personagens que a gente trabalha, a gente tenta fazer alguma coisa que tenha a ver com o conceito do personagem, né? Para que isso realmente represente para a criança alguma coisa que ela realmente queira ter, queira fazer, né? Queira brincar. Porque senão é simples, né? Às vezes, o cara tem um carrinho, ele pega um adesivinho do personagem e tal e cola no carrinho para aquele carrinho ser, mas não sei se, não sei não, sei que isso não... O que acontece é que às vezes a história do produto que, por exemplo, o personagem é muito forte, né? E assim não tem produtos adequados no mercado, né? Aí o pai vai dar, eu quero o carro do, sei lá, do Spider-Man, né? O carrinho do Spider-Man. Mas não é o carrinho do Spider-Man, é o carrinho com etiqueta, mas o personagem é tão forte, né, tão marcante, tão importante para a criança que ele vai curtir o carrinho mas é assim, são raros os personagens que isso acontece, né? Normalmente você precisa ter uma boa relação entre o produto, né? Tem que ter a ver, né? O produto com tem que conversar, né? O licenciamento, né? Sim, eles têm que conversar. Que a gente conversou com a Ana, né? Com as manas, né? A gente conversou com a Marici, e assim, que eles falaram que o mercado de licenciamento no Brasil, ele ainda tem muito a ser explorado. Sim. Né? Ele está apenas, embora já tenha conseguido subir no patamar aí, mas nem se compara ainda com o mercado de licenciamento dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Ainda a gente tem muito que crescer no mercado de licenciamento. Né? Isso é uma outra coisa que a gente já aprendeu, né? Às vezes a licença funciona muito num segmento, não funciona nada no outro. Né? Então, eu acho que tem espaço para vários, tem uma super oferta. Primeiro que, tanto na parte de televisão, TV a cabo, né? Tem tanto, eu nem conheço, tem personagens que eu vejo lá, eu nem sei quem nunca ouvi falar. E eu trabalho no segmento que devia saber, mas não, é muita oferta. Então, esse processo de seleção, vamos falar, natural, né, que é mais forte para cada segmento, né, ser trabalhado e, né, dar resultado, eu acho que é fundamental. E eu acho que, sem fazer nenhuma crítica, né, o que acontece é que às vezes o agente do personagem quer vender o personagem a qualquer custo. Né, e vai empurrando. E eu acho que essa é a pior estratégia que tem. Porque o empresário que adotar um personagem, colocar e não vender nada, nunca mais vai querer fazer licenciamento. É ruim para os dois lados, né? Então. Pelo criador também, né? Que vai a marca qualquer coisa. Então, esse bom senso, e a gente tem no mercado bons agentes ou escritórios que sabem trabalhar isso, esses são os que têm maior sucesso. Né? Porque eles se colocam no nosso lugar, tanto da empresa, né, quanto do próprio licenciador, né, ou do proprietário, vamos falar assim, né? Então, é bom senso, né? Porque às vezes
a vontade de querer vender é maior do que, de fato, a importância ou a... Potencial se faz sentido, né? É. Isso aí. E a pergunta aí? Então, João. João, você tá preparado? Olha, cara de Porra! nós temos uma pergunta aí que era essa hora. Vocês prepararam essa eu pergunta? vi o e-mail. Você não leu o e-mail que eu te mandei, né, João? Tem porta de saída Tem aqui? uma pergunta aí que a gente tem que fazer para você aí, João. E aí, estava escrito no e-mail lá, João, numa letrinha pequena. Se você não leu, a hora que você aceitou o invite lá, você aceitou o contrato inteiro, João. Ai. Ai, João, você tá preparado? Não, você faz, hein? Hã? Eu não posso. Não, você tem mais intimidade. Não, porque ele conhece meu pai, já me pegou praticamente no colo. Ô, João, faz logo. Qual que é seu brinquedo de infância? Ai. Vamos lá, João! Então, olha só. Você sabe que eu sou de uma geração muito antiga, né? Assim, e na minha infância, vou falar a verdade, né? Os brinquedos de rua eram os que mais faziam sucesso, né? Se você me perguntar se eu tinha, sei lá, na época tinha, acho que era um trenzinho da Troll, eu tinha vontade de ter, mas meu pai não me deu, né? Eu achava legal, ia na loja, né? Tinha uma loja só de brinquedos lá em São Bernardo, a gente já morava lá, mas ele nunca me deu, porque a resposta dele era assim: se eu comprar para você, eu tenho 4 irmãos, eles são em 5 irmãos, eu tenho que dar 5, porque os outros seus primos vão querer e eu não vou poder dar. Então, você não vai ter. Mas, por outro lado, né, eu adorava, aqui em São Paulo, era bolinha de gude. Eu sou do interior, lá chamava de búrica, né? Que eram Búrica? Uma expressão antiga, nem Qual a cidade que você... Sou de Oswaldo Cruz, né? Nasci em Oswaldo Cruz, né? Alto Paulista. E lá na rua, nós tínhamos os meninos lá da rua e nossa brincadeira era fazer aquele círculo e tal. E passavam, né? Ou outras brincadeiras que eram aquelas brincadeiras de rua, que muitas, né? Hoje o pessoal saudosista mostra nesses vídeos aí na internet, né? Então, a gente, por exemplo, a gente gostava, assim, futebol era o básico, né? A gente brincava, mas grande palmeirense. Imagina. Eu vou pedir para parar, né? Eu vou pedir para parar. O meu time, eu não vou... O meu time... Eu não preciso, eu sei, seu time que é o rival do meu. Ah, é mesmo? Sério? Pô, você é corintiano, né, João? Não, pelo amor de Deus. Não é corintiano, João? Você é São Paulino? Santista, sou santista. Santista, João? Então. Pô, juro que eu achei que você era corintiano. Não, pelo amor de Deus, olha só. Eu tô sendo tripudiado aqui. Que convida. Você entendeu? Nunca mais vai vir aqui mesmo. Então, mas vamos voltar para o assunto que a gente estava falando? Para. Então, falando sobre... e a gente brincava muito, né, também, assim, dessas brincadeiras de rua, né, assim, pega-pega e tal. E eu, para falar a verdade, você me perguntou, brinquedo mesmo, né, a gente tinha muito pouco, né, se eu fosse banho de gude, a gente ficava lá horas brincando, ou então fazia estilingue, aquelas coisas que eram daquela época. E, quando era tinha uns 8, 9 anos, já morando aqui em São Bernardo, os seriados de Bang Bang, né, na época, Bonanza, tal, eram, vai denunciar a minha idade, né, mas tudo bem, eram muito, assim, a gente assistia, né, adorava. Então, naquela época tinha muito, eu lembro que tinham aqueles conjuntos que as pistolinhas, os revólveres, de espoleta, a brincadeira, né? E hoje não pode mais. E hoje nem pode. E outra, né? Eu acho que aquela época era a época do faz de conta. Sim, né? sim. Então, sim. E, por exemplo, tinha os heróis na televisão, né? Na época, né? Tinha Ultraman. Só que Ultraman, ele era aqui no Brasil ficou anos, né, o mesmo seriado. Só que o problema é o seguinte, não tinha boneco. Ninguém fazia boneco no Brasil do Ultraman.
né? Aí restava o quê? Ficar brincando, fazendo de conta que era, mas sem máscara, sem, não tinha nem fantasia. Uma capinha, né? Amarrava a fralda Não, então. Mas assim, tinha... Naquela época também, na série japonesa, tinha o National Kid. National Kid. Né? Que era muito... Né? Uhum. Aí a minha mãe fazia a capa, né? Com aquela divisão, né? Com aquela, sei lá, aquele cinza metálico deles lá. Mas era brincadeira assim, brinquedos mesmo, né? Nessa época, muito poucos. Né? A gente faz essa... Industrializados, vamos falar assim. A não ser as arminhas aí que eram... A gente faz essa pergunta para todos os convidados aqui, para puxar, né? Assim, e a grande maioria tinha os brinquedos da Estrela. Sim, sim, era líder do que tinha, né? Aí outros já tinha Atma, Atma, né? Atma, Troll. Isso. Né? Então, assim, e sai cada brinquedo aqui, assim, que você fala, meu Deus do céu, né, cara? Mas meu pai é igualzinho a você, viu, João? Falando de faroeste, assim. Então. É a mesma coisa. Né, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu. Não, o seu pai gostava do peão, né? Que tinha o peão também. Não, o peão que a gente Não, sei, aquele peão de jogar. Né? Mas teu pai já falou que tinha um peão da... Tinha tanto de corda quanto aquele de de metálico, assim, ele era, né? Então, eu lembro. Sim, eu também brinquei de bolinha de gude, né? E taco, e todas essas coisas, né? Que são brincadeiras que hoje em dia né, é difícil você encontrar. Falando sobre coisas antigas, né? Se o pessoal que estiver assistindo tiver a oportunidade, né? O pessoal do brinquedo, vários já foram lá para Nuremberg. Que tem um museu lá. O Museu do Brinquedo. Lá é o melhor do mundo, né? E uma das coisas que você percebe na hora que vai visitar o museu e olhar as coisas, assim, os brinquedos mais legais, né, existem há muito tempo. E tem uns peõezinhos feitos da Idade da Pedra lá que o pessoal girava assim, tá lá uma reprodução, é uma amostra, assim, né? E você vê ao longo do tempo as cozinhas, cozinhas feitas de metal, copinhos feitos de metal, miniaturas, né, do mundo adulto, né? E jogos, aí você fala, o jogo do sapinho, ou tem aquele que você aperta e sabe, anos, assim, do século passado, e a gente fica achando que está inventando a roda, né? Esses peões que você está falando são super antigos. Né? Porque a gente conversou com uma psicopedagoga aqui, ela falou assim, entre uma criança, ela gosta talvez de ficar na televisão, tal, mas se você der um brinquedo para ela, estimular ela vai querer brincar, porque ela vai usar aquela imaginação dela, e de repente, de um potinho desse aqui, ela brinca, isso que é o legal, né? Ela faz daquilo uma brincadeira, e acho que nessa época, assim, como você falou, não tinha acesso, de repente, a brinquedos, né, fabricados e tal, apareciam os brinquedos, peão, quantas horas você não passava jogando bolinha de gude, jogando peão, brincando na rua, esse tipo de coisa que estimulava toda a criatividade da criança, né? E isso é uma coisa que a gente, às vezes, tenta resgatar nos nossos jogos, né? Mesmo na gincana lá das focas, né? Lá do Lucas Neto, eu falei assim, vamos tentar fazer alguma coisa. Então tinha o jogo da argola, né? Para tentar acertar na argola. Tinha aquela brincadeira de carregar o ovo, né? Mas aí era com a foquinha, né? Porque, assim, isso que você está comentando é um processo que a gente percebe que vai sendo esquecido e que, às vezes, a gente tenta resgatar nos nossos produtos, né? Então, é bem... Ou mesmo, lembra daquela brincadeira de colocar o rabo no burro? O rabo no burro, né? A gente tem jogos que a gente fez, um do Mickey lá, que era para colocar, né? Então, é bem... gostoso você conseguir, em algum produto ou outro, trazer isso de volta, né? Te traz não é que tudo tem que ser... em se falando, comercialmente se falando, tudo tem que dar resultado, né, João? Senão não adianta só, vamos fazer só para resgatar o saudosismo e tal. Tem que virar, né? Tem que dar lucro, né? Então, às vezes você não consegue
colocar nessa geração de hoje em dia tecnológica, completamente tecnológica, que é mais gostoso que jogar bolinha de gude, cara? Né? Então, é complicado, né? E tem coisas, assim, eu que acompanhei muito o processo, inclusive a parte de... a parte de segurança. Uhum. Bolinha de gude hoje É verdade. é perigoso. Bem lembrado, bem né? lembrado. E tem coisas assim que a gente brincava, que eram, ao nosso ver, inofensivas, que culturalmente viraram perigosas, né? Uhum. Por exemplo, brincar com arminha, né? É. Então, é bem assim... Hoje você tem um cuidado, né? Isso. E nesse ponto, né? Eu tive na escolar lá, né? Uhum. Eu fiz um painel lá e não sei se foi uma pergunta, ou um dos assuntos lá que estava sendo discutido é a questão de você, no jogo, né? Você está passando valores também, né? Uhum. Então eu comentei lá, numa época lá, vamos fazer um trunfo de MMA. Eu falei, não. Uhum. Né? Eu falei, por quê? Porque eu acho, né, que a gente pode fazer o jogo, poderia, assim, jogo do jogador de futebol, a gente sempre tentou, nunca conseguiu, porque eles não conseguiam as licenças, né, do uso das imagens e tal. Tem temas legais, tem coisas, a gente tem do dinossauro, tem de cachorro, tem de carros, né? Mas fazer do MMA é achar que aquilo é esporte. Eu, pessoalmente, acho que aquilo não é esporte. Tem gente que discorda, né? Mas, enfim, temos que ter cuidado na hora que escolhemos os produtos que vão estar na mão das crianças, né? E, assim, para que fazer de uma coisa que pode ter uma conotação negativa se a gente pode fazer de uma coisa que é positiva? Né? Então, eu acho que essa é a nossa posição, nossa postura na hora que a gente escolhe os produtos, escolhe os temas. Se é um personagem, no caso é uma licença, né? Se é um personagem também que a gente não concorda com os valores, a gente não vai lançar. Né? E assim, a gente é muito delicado, porque às vezes internamente a gente não tem um consenso e não pensa da mesma forma, e isso às vezes pode gerar, inclusive, discussões internas. Né? Faz ou não faz de Fortnite? É ou não é violento? Né? Isso tudo, assim, talvez as pessoas que estão fora da empresa não imaginam, mas tem, assim, discussões, grandes discussões conceituais, se uma licença deve ser lançada ou não, e se lançada, o que fazer com a licença, o que produto fazer, né, para realmente aproveitar o personagem, mas também ficar dentro dos nossos valores. Né? Poxa, legal. Oi, João, você achou que o tempo não passava? Olha quanta hora deu já. Eu nem ouvi. Tem um relógio ali. Olha ali, ó. Quase Ele tava conversando, né? Mas quanto tempo vai dar, tal, né? Mas o assunto rende, né, cara? Eu nem falei nem metade do que eu... Não. Hoje é feriado em Sorocaba, mas seu feriado tá cancelado. Eu vou fazer mais 2 horas aqui. Ô, João, muito obrigado, tá? Da tua presença, achar um espaço ali na tua agenda. Aliás, parabéns aí pela iniciativa e também pelo jeito que vocês montaram, né? Porque eu já participei de algumas coisas parecidas e eu acho que o segredo é esse, é ser natural, ser tranquilo, né? De a gente poder passar um pouco do que a gente conhece, né? Eu que agradeço aí a oportunidade. Valeu. Obrigado, Márcio. Valeu, João. E antes de terminar, dar um recadinho aqui do nosso patrocinador, a 1.2 Software de Gestão. Se você precisa de um software de gestão para a tua empresa, não esquece, 1.2 Software de Gestão, desde 1989 no mercado. Eles têm software para confecção, para indústrias em geral, transportes, emissão de nota. Se você quer gerenciar a tua empresa de uma forma fácil e simples, 1.2 Software de Gestão. Você acessa o site 1.2.com.br e conversa com o pessoal lá. O link vai estar aqui na descrição. Valeu? Uma coisa antes. Você faltou falar alguma coisa? Você quer dar algum recado? João, é o recado final. Às vezes é muito difícil, porque tem tanta coisa para falar, né? Mas eu acho que
não sei se eu consegui passar um pouco do jeito que eu trabalho, do jeito que a nossa empresa trabalha lá dentro da Grow. A gente tem isso aqui é totalmente sincero, né? A gente realmente trabalha desse jeito, não é uma coisa que está sendo dita aqui e lá dentro é diferente. Eu espero que vocês continuem curtindo aí os nossos produtos, né? Que a gente desenvolve com muito carinho ali dentro. E como vai para o Spotify, né? Então, as redes sociais da Grow é Grow Brasil. Isso. Né? @Grow Brasil. Não, então, o que acontece é que a gente tem, infelizmente, no caso do YouTube, Grow Jogos e Brinquedos. No YouTube é Grow Jogos e Brinquedos. Nós vamos colocar o link na descrição. Isso. Eu passo depois todos eles e você coloca lá. Tá? Mais fácil. É que às vezes está no Spotify, né? E só aí áudio, o pessoal fica no áudio. Então, o Instagram é @Grow Brasil. Né? Aí acho que vai ter todos os links os links bio na bio aqui. E aí o pessoal quiser conhecer, quem não conhece a Grow, né? Mas quem quiser conhecer mais dos jogos e de toda a história da Grow, aí entra nas redes sociais e começa a seguir lá. Beleza? Valeu, Wesley Gucci, o menino do bairro Ipiranga. Mais um episódio. E assim a gente vai finalizando mais um episódio do Toys Podcast. Até a próxima, pessoal!